Glória a Deus por esse dia de domingo, 21 de setembro de 2025. Deus nos deu o Espírito Santo. Ele está dentro de nós. É Deus que nos concede a bênção de estar aqui nesta manhã, falando através dele aos corações que precisam se libertar de algo que aconteceu no passado, que já se passou. E aqui Deus está no presente, te abençoando como Ele te abençoou. Porque a tua fé, a fé que você tem, essa fé de Gálatas 3:21, ela veio para que você entendesse a tua salvação. Na tua mente, aqui Deus habita, no teu coração, para que você consiga de Deus o amor e o perdão. Aí você perdoa a sua mãe, perdoa o seu pai, perdoa a sua irmã, perdoa aquele que está ao seu redor, porque o perdão e o amor é dádiva do Senhor. E nesta manhã de domingo, é isso que Ele dá para nós, entendendo o Evangelho. Por isso, eu sempre que menciono Jeremias 3,15, eu vou enviar pastores com inteligência, conhecimento e obediência, tá? Que Jeremias profetizou, sim, até a cruz. E Paulo entendeu. E ele veio revelando o mistério que outrora estava oculto no nosso coração. Porque a bênção já é tua. Não vai ser se tu fizer isso ou aquilo. Deus já te deu. Está aqui no teu coração, graças a Deus. Obrigado, Senhor. O amor é a cura. O amor e o perdão é um processo de cura dentro de um coração. Um coração amargurado, ele traz muita dor para você, mas quando Deus purifica, é bênção dentro de você. Deus é Espírito, você não vê, mas acredite que Ele hoje mora aqui dentro de você. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Por isso, nos fora dado o Espírito Santo, para que você entendesse, recebesse de Deus revelação, um grande amor dele para conosco e um grande perdão. Para entendermos o Evangelho da Graça, temos que ler toda a Bíblia e entender que tudo aconteceu na cruz. Da cruz para cá temos o amor e o perdão. Temos o Evangelho revelado no nosso coração. Temos o Espírito Santo que nos foi otorgado. 5:5 de Romanos e 2:1 de Atos foi derramado em toda a carne. Você o tem. Mas só se você ler e entender, você já recebe com prazer, com alegria do Espírito Santo em você. Então, Gálatas 2:5 em diante ali, Jesus Cristo, o Senhor, ele separa Pedro, Tiago e João para a circuncisão para os judeus. E aí, mais para frente, está lá escrito, você vai entender, Deus revela a Paulo o Evangelho. Então, Paulo, ele foi separado para a incircuncisão, para os gentios, para que hoje, no século XXI, entendêssemos que tudo já aconteceu, para a honra e para a glória de Deus. Então já temos a bênção em nós. Não temos que buscar a bênção no deserto, aqui, ali ou lá. Buscar uma água na congregação do pastor. Essa água, de repente, veio de um país que está em guerra. E ali o pastor unge essa água e dá para as pessoas. E elas acreditam, ali é uma idolatria, porque tudo é uma idolatria. Quando você sai do homem e vem para Deus, você aqui mora com Deus, onde aqui Ele cuida de você. Você dormia, Ele cuidou de você. E trouxe aqui o que? A palavra do Evangelho de poder, que está 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Entendendo aqui Tiago, que vai falar de pecado, Tiago ele foi para os judeus. Tiago prega as 12 tribos de Israel, que estavam na dispersão lá, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Então, Tiago não foi enviado ao gentio. Temos que ler Tiago, Pedro, João e trazer para
para o filtro do apóstolo Paulo, onde ele foi apóstolo e mestre aos gentios. Pós-cruz, os gentios passou a ter vida em Cristo. Não é buscar revelação, não é buscar ali uma água, não é buscar isso, aquilo, não. Deus trouxe para você o Espírito Santo e derramou no teu coração. E você o tem hoje para entender o Evangelho, por quê? Está dentro de você. Aqui está 5, né? 12 de Tiago. Vamos entender aqui Tiago escrevendo ao judeu, né? Então o que o pastor ele faz hoje nas igrejas? Ele tira o teu coração de gentio, tá? Você já tem salvação. Já está dentro de você o Espírito Santo. Já houve o arrebatamento. Jesus já veio. E você não sabe disso. Por quê? Enquanto eles estavam longe da cruz, esperavam a vinda de Jesus. Só que aqui ele já veio. Lá ele veio lá e aqui o Espírito Santo ensina a igreja. Então isso fica na mão do homem. Então ele tira o coração gentio, né? Que nós temos e coloca de judeu. Aí você vem crer em uma porção de mentira que é falado nas igrejas. Mas se as pessoas acham que lá é verdade, que aquela água que vem de Israel, que vem não sei de onde, o pastor ungiu e dá para as vende para as pessoas, não dá, ele vende para as pessoas. Então, torna-se um comércio, tornou-se uma idolatria nas congregações do homem, sendo que aqui não. Aqui você é ensinado pelo Espírito Santo. 5:12 de Tiago. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Quantos hoje juram aqui no mundo secular, né? Pelo pai, pela mãe, jura por tudo, até pelo cachorro, mas ele está mentindo. Ele esconde a mentira dentro desse corpo de carne aqui. O pai da mentira é quem? É o corpo de carne. É o diabo antes da cruz. João 8,44. Você vai ler todo João ali, de 8 em diante, e você vai ver a contenda que havia já ali, antes da cruz. Nem por qualquer outro vivo, antes seja o vosso sim, 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 e o não, não, para não cairdes em juízo. O juízo seria na cruz, os judeus passaram pelo juízo, os gentios receberam a graça, sem ter que pagar nada, de graça. E estão cobrando hoje fábula para comprar um pedacinho no céu. E a tua casa, o teu coração, já é um pedacinho no céu. Quando você ama, quando você perdoa, quando você é longânimo, quando você tem mansidão do domínio próprio e consegue dominar as situações através do Espírito Santo em você, porque Jesus Cristo é a âncora da nossa alma. Hebreus 6:19. 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. É o que eu faço aqui. Eu canto louvores e faço a minha pregação. 14. Está alguém entre vós doentes? Chame o presbítero da igreja. Antes da cruz, né? Acontecia isso. E trouxeram para cá hoje. Tem igreja que unge com óleo. Porque quem fez isso? Tiago. Né? Então, segundo a carne, ele começa a ungir com óleo. E as pessoas acreditam. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Quem é ungido aqui? Sou eu, você. Salmo de 3:5. Ele me ungiu com óleo de alegria, que é o Espírito Santo em mim, pós-cruz. Se eu estiver antes da cruz, eu vou fazer isso aqui na igreja, que alguém possa ensinar a fazer aí, e alguém faz isso aqui. Sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Usa o nome de Jesus, tá? Só que hoje é Deus. Jesus entregou o reino ao Pai, o Pai está em nós. Para ensinar a palavra aqui. Aqui está o 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Esse pecado aqui era transgressão da lei. Da cruz para cá, a graça nos envolve. Por quê? Havia uma condenação lá para os ímpios. Malaquias capítulo 1, versículo 1. A sentença foi na cruz. Ali, eles foram sentenciados. Os justos se levantaram como você se levantou aqui. Trocou o corpo na cruz, 6:3 de Romanos, batismo da cruz, e você aqui é nova criatura. Para não pregar sobre o pecado, para não pregar sobre o diabo, para não pregar sobre o inferno. E a volta de Jesus e o arrebatamento. Tudo já aconteceu na cruz. Hebreus 2:14, o diabo morto, e aqui a nova criatura. Falando para você que tudo é vosso. 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Você confessa o pecado para quem? Para o teu irmão? Não. Você vai na católica, lá as pessoas estão em pecado, vai fazer confissão a um padre, né? Você tem que se confessar com Cristo, porque ele tirou o teu pecado. Ele vai falar para você assim, ó, já levei os teus pecados, levei as tuas dores, está tudo escrito. Você lê
e venha entender o que eu tenho hoje para com você. Amor, perdão e paz no coração. Isaías 53, versículo 4, 5, 6, 7, ele está. Levou os pecados, levou as dores e trouxe paz para nós. Apocalipse 21 em diante, enxugou nossas lágrimas, desceu do céu e casou com a igreja. Ele hoje é o cabeça e nós somos a igreja. Não tem igreja do homem aqui, porque vai enganar. Alguns falam até a verdade, tá? Eu aqui dou mão palmatória, mas serve a um homem, porque adultera a palavra de Deus. Romanos 7, versículo 1. Para ser curado, muito pode por sua eficácia, e súplica do justo, né? Então, o justo hoje, se ele entendendo a graça, não tem obra a fazer, porque Deus já fez por ele. Por isso que ele é um salvo, sempre salvo aqui já, no céu e nova terra. 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Tudo isso aqui é uma história, né? Hoje você já sabe que você tem a bênção no teu coração. Não precisa orar para chover, nem orar para fazer sol. Muitos oram hoje, até para quê? Sabe para quê que eles oram hoje? Para que o governador morra, para que o presidente da república não assuma o cargo que ele tem que assumir, que o outro entre, não. Para entrar lá, em qualquer lugar, né? Seja presidente da república, governador, deputado, tem que fazer o bem sem olhar a quem. Porque quando as pessoas fazem o mal, tá? Para prejudicar o outro, aí vem a ira de Deus sobre as pessoas, tá? Deus não tem ira, mas só que o corpo de carne, ele fica irado e começa a cometer o mal. Então, né, o amor de Deus, ele cobre toda a multidão de pecados, porque ele ama o próximo. Deus amou ele primeiro, para que ele amasse o próximo como a ti mesmo. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. E 19, né? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, o que é a verdade? É o Evangelho. João 17. A lei veio por meio de Moisés. Quem está debaixo da lei não está na verdade. Mas a graça e a verdade vem por quem? Por Jesus Cristo, onde Deus separou, né? Todos nós na cruz para Ele, porque por isso somos um predestinado, somos um eleito, um separado já aqui, para vir com o Senhor já aqui na terra, para poder, né, ter o fruto do Espírito, o amor e o perdão no coração. 19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, se alguém o converter, 20. Saber que aquele que converte o pecado do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. 1 João 4,18. O amor de Deus lança fora todo medo. Quando se tem o amor de Deus, tá? Não paixão pela carne. Então, as pessoas têm medo do inferno, porque pregam uma mentira, do diabo, né? Do pecado. Jesus vai voltar e você vai ficar. Tudo isso aí, não. Você não vai ficar aqui, porque você aqui é um espírito já de Deus. Você vai completar o tempo de vida aqui e voltar para Cristo. Porque a pátria lá dos espíritos, já falava Paulo, Filipenses 3,20. Vamos entender a palavra de Deus para não ser enganado por homens que falam de Jesus, mas colocam mentira no meio da massa. Então, 1 Coríntios 5, versículo 7 e 8, olha só. Alguns pastores dizem assim, não tem evangelho puro. Quando você pega a graça, que é o evangelho puro de Deus, você não coloca fermento, você não coloca dízimo, você não coloca santa ceia, você não coloca, né? Batimos nas águas, você não coloca nada, porque ele foi o pão que desceu do céu e já deu vida à igreja, que somos nós. Igrejas são vidas, não é templo que os homens fizeram com as mãos. Lá não, lá tem um comércio. 7, né? 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Ele já foi imolado. Por isso que os Espírito Santo já não foram tocar, 5,5. Você já o tem, 8. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento da lei de Moisés, que acabou. Romanos 10, 1 ao 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê já foi justificado pela fé.
Romanos 5:1. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Então, eles têm maldade e têm malícia. Então, porque envolve isso aqui. E sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Sinceridade é verdade. E no coração, tendo esse amor de Deus e o perdão. Aqui está Romanos 3:19, né? O judeu constitui exceção. 3:19, tudo aqui foi para os judeus. Mas o Espírito Santo no século XXI vem ensinando a igreja a sair das falcatruas, a sair dos enganos, porque Paulo falou, Atos 20:29, que depois da minha partida, quando Paulo fosse para Cristo no Espírito, né, entraria no meio de vós lobos vorazes, que não poupariam o rebanho, não poupa o rebanho. Eles não têm conhecimento, vão para a congregação lá, dá o seu carro, dá a sua casa, dá seu tudo, e quando vai reclamar com o delegado que vai averiguar o negócio, não tem como recuperar mais nada, porque ele deu porque ele não teve muita fé para conseguir 2 carros. Perdeu o dele, porque isso é um jogo. É como você vai no bicheiro fazer um jogo de bicho, você vai conferir de tarde, não deu o teu bicho. Você vai pegar o teu dinheiro de volta, não vai, tu já perdeu. Já foi para o banqueiro. É igual o dinheiro da igreja. Já vai lá para o líder. Então você fica a ver na via, porque você não tem conhecimento. 3:9 de Romanos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Antes da cruz, houve aquela culpa lá, e a transgressão da lei foi tirada. Hoje você comete a obra da carne, o que nós plantamos, nós colhemos 20, visto que ninguém será justificado, ninguém será, porque já foram na cruz, tanto debaixo da lei como debaixo da graça. Como não conhece a graça, estão debaixo da lei, sacrificando diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pecado e conhecimento do pecado. Então eles têm conhecimento do pecado e dizem, eu sou um pecador. Vim pecando, por quê? Não entenderam o Evangelho da Graça, que libertou todos da cruz para cá, 5:1 de Romanos, 5:1 de Gálatas, para a liberdade, Cristo já nos libertou. 3:21. Mas agora, sem lei da cruz para cá, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. Então, tudo terminou em João. Hoje não tem profeta, não tem pastor, não tem apóstolo. Eu fui no Guanabara esses dias aí e a mulher da caixa disse que eu sou um pastor, eu sou um profeta, que eu estava no caixa ali, na fila, louvando ao Senhor. Eu falei, não, eu não sou pastor, eu sou apenas um irmão aqui que vem trazer uma revelação de Deus para os corações daqueles que precisam. Não, o senhor é pastor. Não, eu não sou pastor. Tudo bem, se a senhora achar que eu sou pastor, eu sou profeta. Tudo bem, a senhora está dizendo, vai lá. Mas deixa quieto, aqui não, aqui eu estou apenas instruindo as pessoas a terem entendimento. Quando eu falo que o dízimo nunca foi dinheiro. Mas eu também não entendia e fui dizimista durante 15 anos. 22, justiça de Deus mediante a fé, dizimista quanto a dinheiro, tá? Porque dízimo, né, não é dinheiro, sempre foi alimento. Fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção. 23, pois todos pecaram antes da cruz, né? E carecem da glória de Deus. Então, eles careciam da glória de Deus. Só que a glória já veio no meu coração. Jesus não vai voltar para levar a igreja para ele. Já está aqui com a igreja dele, formada na terra. Novo céu, nova terra no teu coração, quando você tem o amor e tem o perdão de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, Paulo vem escrevendo Romanos 3:28, aqui mesmo, 3:28, aqui, mas aqui embaixo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, você não precisa fazer obras da lei. O que são obras da lei? Jejum, a parte judaica, batismo nas águas, guardar sábado, fazer aquilo. Tudo isso aí são obras da lei. Né? Quando você vai para uma igreja, pegar água ungida, né? Isso aí é uma carne que precisa tomar uma água, beber uma água. Então, ela está com sede de Deus. Só que Deus matou nossa sede.
Quando você entende João 4, do 6 em diante, aquela mulher samaritana foi ao poço de Jacó. Ela foi ao deserto buscar água e lá não tinha nada. E Jesus falou que eu vou te dar uma água, mulher, e essa água vai jorrar dentro de você. O rio de água viva, essa água que jorra hoje aqui. E as pessoas preferem ir lá na igreja do homem buscar uma água, buscar um pão, buscar um suco, alguma coisa tangível, que é um comércio com a palavra de Deus. Marcos 11, 15. Não faço da minha casa um comércio que eu não ensinei. Vocês serão chamados para as coisas o quê? Casa de oração. É o que nós somos hoje, casa de oração, louvamos e temos aqui o amor e o perdão. Então tudo aconteceu na cruz para que você entendesse que o amor e o perdão é a cura dentro de um coração. Você tem esse amor e esse perdão? Você está curado. Em nome de quem? De Deus. Jesus completou toda a obra e deu ao Pai. O Pai te curou, te salvou, te libertou e te colocou aqui no reino do seu amor. Amém, glória a Deus. Dê um like nessa mensagem, que Deus é contigo, jamais te deixa. O amor é a cura, o amor e o perdão é um processo de cura dentro de um novo coração. Um coração amargurado, ele traz muita dor para você, mas um coração purificado é bênção dentro de você. Deus é Espírito, você não vê, mas acredite que Deus mora dentro de você. A graça, o evangelho é lindo. A mulher samaritana sem nenhum entendimento. Muitas mulheres nas igrejas hoje pegando água, pagando e levando, e leva para o filho, leva para a mãe. A água viva está dentro de você. Por quê? Mulher, o meu Pai procura aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Então não é verdade o que eles fazem antes da cruz. Porque Jesus já orientava e já alertava. Mateus 15, 7. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, porque em vão me adoram. Por quê? Estão seguindo doutrina de homens, que passa óleo, passa azeite, dá o pão, mas o pão desceu do céu e deu vida a um coração, deu ao meu, deu ao seu e daquele que crê. Dê um like nessa mensagem, passe para alguém, porque muitos precisam ouvir que Deus é Espírito de verdade e já está aqui dentro do teu coração. Por isso ele falou, entre no seu quarto, ora a mim, eu vou te responder. Mateus 6,5. Mas se você gritar, se desesperar, não. Deus, ele atua no silêncio, na mansidão, no domínio próprio, dentro de um coração. O amor e o perdão. Oh, glória, obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.